Se você é um sócio torcedor, acredita que a ação boa é a ação que sobe todo dia, acredita em mercados eficientes, diz que as pessoas estão vendidas quando criticam uma empresa ou que preço não importa, por favor, deixe seu dislike e pode sair desse vídeo, porque esse vídeo não é para você. Agora, se você está em busca de aprendizado, quer saber como identificar ações muito caras e sabe que para investir é necessário estudar, sabe que erros nos investimentos podem destruir em questões de minutos o patrimônio acumulado em uma vida inteira de trabalho e quer ter uma aposentadoria digna, repleta de dividendos e não depender do INSS, você está no vídeo certo, porque neste vídeo eu vou te explicar detalhadamente como identificar ações muito caras. Então já se inscreve no canal e deixa seu like. Meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. Bom, primeiramente eu queria te parabenizar, porque se você clicou neste vídeo, sobreviveu aos primeiros segundos e chegou aqui do outro lado da vinheta, com certeza você já está na frente da grande esmagadora maioria dos CPFs na bolsa e tem de tudo para se tornar um investidor de sucesso. E eu já te adianto que esse vídeo é bastante longo mesmo e bastante denso em conteúdo. E para que esse vídeo de como identificar ações muito caras seja uma verdadeira aula, eu separei o conteúdo em 3 blocos. No primeiro bloco eu vou te explicar quais são os riscos de se comprar ações muito caras. No segundo bloco, eu vou te apresentar uma análise qualitativa para identificar as ações muito caras. E no terceiro bloco, eu vou te apresentar um método quantitativo criado por mim, além de 5 empresas dentre as mais caras da bolsa. De forma bastante resumida, os riscos de se comprar ações muito caras estão intimamente ligados à definição de investimentos de Benjamin Graham, que no seu livro Investidor Inteligente, que é a bíblia do investimento em valor, diz que o investimento é aquela operação que após uma análise profunda permite a garantia do principal e um retorno adequado. E quando a gente compra uma coisa muito mais cara do que o seu valor, a gente não tem a garantia do principal e nem um retorno adequado. Eu pensei num exemplo bastante didático para a gente pensar na garantia do principal. Vamos supor que você estava no aeroporto e estava com vontade de tomar uma Coca-Cola. E você sabe que no aeroporto uma latinha de Coca-Cola pode facilmente chegar nos 15 reais. E aí você comprou aquela latinha de Coca-Cola, mas você precisou falar no telefone e acabou não tomando e deixou ela na sua mochila. Você saiu do aeroporto e foi andar no centro da cidade com a sua mochila nas costas e a Coca-Cola guardada na mochila. E teve uma hora que você ficou com bastante sede e estava bastante calor, e você ficou com vontade de tomar a Coca-Cola. Mas você viu que ela estava quente e não ia te agradar tomar ela. E você viu que tinha um tiozinho com um isopor bastante simples, mas repleto de gelo e de Coca-Cola. E aí você perguntou o preço da Coca-Cola para ele e ele disse 3 reais. E aí eu te pergunto, qual Coca-Cola tem mais valor para você? Aqui você pagou 15 reais, que está quente, ou aqui você pagou 3 reais, que está gelada. As duas são a mesma coisa, mas o valor que cada uma tem em relação ao seu preço é muito diferente. Enquanto a Coca-Cola, que você pagou 15 reais, praticamente naquele momento não vale nada para você, a outra Coca-Cola, que é 5 vezes mais barata, tem muito mais valor para você. No mercado de ações é a mesma coisa. Uma mesma Coca-Cola pode ser vendida por preços quaisquer dependendo dos humores e das circunstâncias do mercado. Mas você tem que ter bastante consciência do preço que você está pagando por cada latinha. Porque se você compra essas latinhas, as ações, para levar para o longo prazo, para ser seus investimentos, você precisa que elas não percam valor. Você precisa que elas aumentem de valor ao longo dos anos para que você tenha um investimento bem sucedido. Se você comprar um cacho de banana por 500 reais, pode ser que apareça outro maluco e compre o mesmo cacho de banana por 550 reais e você ganhe 10% com isso. Mas um cacho de banana não passa de valor de 5 ou 10 reais. Então há grandes chances de você ter uma perda definitiva do capital, porque não vai ter compradores querendo o cacho de banana a preços absurdos em algum momento. Outra coisa muito importante da definição de investimento de Graham é o retorno adequado.
Vamos supor que você sabe que uma empresa vai valer 10 bilhões de reais daqui a 10 anos. Quanto você poderia pagar por essa empresa? Com certeza, se você pagar 10 bilhões de reais hoje, o seu retorno não vai ser adequado, porque a empresa daqui a 10 anos vai continuar valendo 10 bilhões de reais e o seu ganho vai ser nulo. Então, a gente tem que se preocupar com o tempo, porque tempo é dinheiro, e a inflação, a taxa de retorno ao longo desses anos, para que a gente tenha um retorno adequado, comprando com uma boa margem de segurança em relação ao valor da empresa. E é exatamente esse o problema de se comprar ações muito caras. Se você quiser comprar para especular porque vai subir e sair daqui a uns meses, pode ser que você tenha algum resultado satisfatório, mas há grandes chances que não. Porém, se você comprar essa ação muito cara e pretender ficar com ela por 10 anos, provavelmente você vai ter ou uma perda definitiva de capital ou um retorno bastante inadequado. E é exatamente essas coisas que a gente não quer como investidor inteligente. Eu gosto bastante de uma frase que tem no livro Investidor Inteligente, que ele fala que o grande problema dos investidores é quando eles esquecem de perguntar o preço. Porque com certeza existem empresas muito boas, mas se a gente pagar um preço absurdo por elas, a gente vai ter problemas. É igual quando você estava com a sua mãe e ela falava assim: filho, antes de você mostrar o seu dinheiro, pergunta quanto vai custar a Coca-Cola com a esfirra que você vai comprar. Porque se você mostrar o seu dinheiro, pode ser que as pessoas digam outro valor. Então, sempre antes de comprar, a gente precisa perguntar o preço. É igual em uma loja de roupas. A gente vai numa loja de roupas que não tem etiquetas com preços. Com certeza, o preço daquelas roupas vai ser absurdo. Então, na vida e nos investimentos, até porque a lógica é universal, sempre pergunte o preço antes de mostrar o seu dinheiro. E só pague quando você achar que vale e que você está recebendo mais valor do que está entregando com o seu dinheiro. E se você se interessou por esse tema, eu recomendo fortemente que você leia O Investidor Inteligente, do início ao fim. Porque sim, tem 660 páginas e muita gente não quer pagar o preço. Mas se você ler este livro, você vai entender profundamente o conceito de margem de segurança e estará imune aos principais riscos que o investidor pode sofrer no mercado de ações. Então vamos para a análise qualitativa. Nessa análise você quase não terá que fazer pesquisas, porque o próprio mundo ao seu redor irá te contar quais ações estão muito caras sem que você tenha o mínimo de esforço. Mas isso só irá ser possível se você tiver os ouvidos bastante atentos. Vamos lá, se você ouviu falar de alguma ação no trabalho, no Uber, no metrô, no Twitter, na televisão, no grupo com a família, em notícias e no churrasco com amigos, com certeza essa ação está muito cara. E aí, já veio algum nome na sua cabeça? Se essa é uma ação da moda, todo mundo sabe que ela tem subido muito nos últimos anos. Todo mundo elogia a empresa e diz que ela é a melhor do setor. Diversos analistas fazem relatórios sobre a empresa e diversas pessoas fazem vídeos no YouTube perguntando se as ações vão subir ou cair. Todos dizem que a empresa é disruptiva, vai conquistar um gigantesco market share e que vai lucrar muito no futuro. E se você identificar que alguma ação está preenchendo estes requisitos, com certeza ela é uma ação muito cara, uma ação caríssima, que te apresenta grandes riscos. E você fez isso apenas sabendo o nome da empresa, sem ler nenhum demonstrativo de resultados, sem fazer nenhuma pesquisa, apenas ouvindo o mundo ao seu redor. Então, ouvidos atentos. Agora que você já tem uma boa base dos riscos que comprar ações muito caras pode te trazer e já sabe como identificar ações muito caras pela análise qualitativa, encontrando aquelas ações da moda, eu vou te apresentar como identificar ações muito caras por uma análise quantitativa através de um método criado por mim. E para fazer essa análise quantitativa é muito importante que a gente utilize indicadores fundamentalistas. Caso você não os conheça, os indicadores fundamentalistas, no geral, relacionam alguma característica financeira de uma empresa com o seu valor de mercado em bolsa de valores. Aqui do meu lado está o site Fundamentos. Isso não é um merchan nem uma propaganda. Eu nem sequer conheço os administradores desse site. Mas ele é uma importante ferramenta para você, investidor iniciante, encontrar os indicadores fundamentalistas.
Porque os indicadores fundamentalistas podem ser calculados através da contabilidade da empresa. Se você for nas demonstrações contábeis da empresa, encontrar lá o patrimônio líquido, o número de ações e souber a cotação da ação em determinado dia, você consegue calcular um indicador fundamentalista chamado preço sobre valor patrimonial. Mas imagine que você quer saber diversos indicadores fundamentalistas de diversas empresas. Seria bastante complicado calcular todas. Então, existe essa base de dados gratuita chamada Fundamentos que faz essa seleção para você. Existem também diversas outras bases de dados gratuitas e também existem as pagas, que têm dados muito mais confiáveis, mas que são normalmente inacessíveis para o investidor pessoa física. Mas estas bases de dados pagas, elas utilizam dados gratuitos da própria empresa através do site de relações com investidores. Então, o que eu te recomendo é que você utilize o Fundamentos ou qualquer outra base de dados gratuita para fazer um breve estudo, um estudo inicial de diversas empresas ou de alguma empresa específica, e quando você quiser fazer um estudo mais detalhado, mais rigoroso, você vá na contabilidade da empresa, no site de RI e calcule seus próprios indicadores fundamentalistas. Bom, e existem diversos indicadores fundamentalistas como o PL, o PVP, Dividend Yield, preço sobre receita, preço sobre ativos, Enterprise Value sobre EBITDA, dentre outros. Mas fique tranquilo que neste método quantitativo de como identificar ações muito caras, nós vamos utilizar apenas 3 indicadores, que é o PL, o PVP e o Dividend Yield. Bom, eu vou dar uma explicação breve sobre esses 3 indicadores para caso você ainda não conheça. E se você ainda ficar com dúvidas, pode deixar nos comentários. E se muitas pessoas tiverem dúvidas, eu posso até fazer outros vídeos explicando profundamente o que são, como utilizar e como interpretar os indicadores fundamentalistas. E caso você já conheça a fundo esses indicadores, você pode dar uma adiantadinha no vídeo. Então, para começar, a gente tem o PL, que é o indicador preço sobre lucro, que é calculado dividindo o valor de mercado da empresa, que é a multiplicação da cotação das ações pelo número de ações sobre o lucro anual da empresa, o lucro dos últimos 12 meses dessa empresa. E eu gosto muito de usar o exemplo da padaria. Então, se uma padaria ela lucra 100 mil reais por ano e ela está sendo vendida por 1 milhão, ela está sendo vendida com um PL de 10, porque 1 milhão dividido por 100 mil resulta em 10, um PL de 10. E uma coisa muito interessante que pode ser pensada é que o PL pode ser visto como o inverso dos juros. Se você tem uma padaria que você pagou 1 milhão e está recebendo 100 mil por ano dessa padaria, você está recebendo 10% ao ano. Então, se você fizer o inverso do PL, você tem os juros. Um PL de 5 significa uma taxa de 20%. Um PL de 10, uma taxa de 10%. Um PL de 20, uma taxa de 5%. E um PL de 50, por exemplo, uma taxa de 2%. E agora eu tenho uma coisa muito importante para te dizer, então preste bastante atenção. Um PL de 50 é equivalente a uma taxa de juros de 2%. E 2% é exatamente a taxa de juros atual da nossa economia, a nossa taxa Selic. Mas isso não quer dizer de forma alguma que, por estar 2% a nossa taxa de juros, nós deveríamos comprar ações com PL até 50. Negativo, porque os investimentos em bolsa de valores são para o longo prazo. Então, o que nos importa são as taxas de juros de longo prazo. Inclusive, quando eu for falar do Dividend Yield, isso vai ficar mais claro. Mas tenha em mente, taxa de juros de curto prazo não deve interferir nossas decisões de investimentos. Nós devemos pautar nossas decisões de investimentos nas empresas e na taxa de juros de longo prazo para definir a atratividade de uma ação. Além do mais, imagina que a taxa de juros chegue a 0% num país. Isso significaria que você poderia comprar ações com preço infinito? De forma alguma. Então, não caia nessa ladainha. Taxa de juros baixo não significa que você tem que comprar ações cada vez mais caras. Baixando um pouquinho os ânimos aqui, a gente vai falar sobre o PVP, que é o indicador preço sobre valor patrimonial. Ele é calculado dividindo o valor de mercado de uma empresa pelo seu patrimônio líquido. E uma maneira interessante de entender esse indicador é utilizando o clássico exemplo da padaria. Se uma padaria possui um imóvel de 600 mil reais e tem dívidas com o banco de 200 mil reais, ela tem de ativos 600 mil reais
e de passivos R$200.000. A diferença entre os ativos e os passivos de uma empresa é chamada de patrimônio líquido. Então, neste caso, 600 mil menos 200 mil resultaria em um patrimônio líquido de 400 mil. Então, vamos supor que alguém esteja querendo te vender essa padaria por R$800.000. Isso significa um preço sobre valor patrimonial de 2, porque 800 mil dividido por 400 mil resulta em 2, um indicador preço sobre valor patrimonial de 2. E para acabar essa introdução dos 3 indicadores fundamentalistas que nós vamos utilizar nessa análise quantitativa, eu te apresento o Dividend Yield. O Dividend Yield é o indicador fundamentalista mais importante para o investidor previdenciário, porque é ele que vai definir quanto nós vamos receber de dividendos das nossas participações em virtude de quanto nós pagamos por essas participações. Porque o Dividend Yield é calculado dividindo o montante de dividendos distribuído por uma empresa ao longo dos últimos 12 meses pelo valor de mercado de uma empresa. Então, voltando ao exemplo da padaria, vamos supor que alguém esteja te vendendo uma padaria por R$1 milhão e nos últimos 12 meses os sócios dessa padaria receberam R$60 mil para usar como quiserem. R$60 mil dividido por 1 milhão dá 0,06, que é a mesma coisa que 6%. Então essa padaria estaria sendo vendida a um Dividend Yield de 6%. E preste bem atenção nesse número, porque 6% é o principal número que o investidor previdenciário utiliza. 6% é a nossa taxa de juros de longo prazo para dividendos. Lembra que eu te disse que 2% da taxa de juros atual, 10% de outra taxa de juros não é parâmetro? Aqui é muito importante. Eu tenho ouvido muita gente falar assim: nossa, tal empresa paga 3% de dividendo, é maior que a Selic, vou comprar. Isso é balela. Você vai estar fazendo uma grande besteira se você continuar com esse pensamento de que se uma ação pagar mais do que 2% de dividendos, ela é uma boa opção de compra. Não, Dividend Yield é longo prazo. Você vai comprar uma ação para receber dividendos por anos. Então o que importa é uma taxa de juros de longo prazo. E 6% é uma excelente métrica. Se você tem interesse em entender um pouco mais a fundo o porquê deste 6%, eu te indico 2 obras. A primeira é do Décio Bazin, um brasileiro que escreveu Faça Fortuna com Ações. E a segunda do americano Joel Greenblatt, que escreveu The Little Book That Beats the Market. E agora a gente chegou no clímax desse vídeo, porque eu vou te apresentar, ensinar como utilizar e por que funciona o método 30-3-3, um método criado por mim para identificar ações muito caras. Bom, basicamente a gente vai utilizar os 3 indicadores fundamentalistas e se eles forem maiores que um número ou menores que outro número, a ação potencialmente está muito cara. E os 3 indicadores são PL, preço sobre valor patrimonial e Dividend Yield. Se uma ação estiver com PL maior que 30, um PVP maior que 3 e um Dividend Yield menor que 3, há 99,99% de chances dessa ação estar muito cara, caríssima. Há aquele 0,01% vagabundo? Mas não nos interessa. Não é você, investidor iniciante, que vai encontrar esse 0,01% vagabundo e você não precisa encontrar ele para ter investimentos de sucesso. E é muito importante que você entenda que esse método está se referindo às 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. O PL maior que 30, mais o PVP maior que 3, mais o Dividend Yield menor que 3. Essas 3 coisas em conjunto tendem a dizer que as ações estão muito caras. Então, lembre-se que ela é para as 3 coisas em conjunto. E aqui eu tenho um aviso muito importante para você que já está pensando que vale a recíproca. Se PL menor que 30, PVP menor que 3 e Dividend Yield maior que 3 ou qualquer outro valor, não quer dizer que a ação está barata, porque esse método só funciona para entender se as ações estão caras. Isso não funciona e nunca irá funcionar para definir se uma ação está barata, porque um PL baixo, um PVP baixo e um alto Dividend Yield não tendem a dizer muita coisa sobre uma empresa. Pode sim ser uma oportunidade, mas pode ser que a empresa não seja tão boa quanto parece. É claro que a gente sempre vai querer comprar ações baratas, mas PLs baixos, PVPs baixos e Dividend Yields altos
não necessariamente dizem que uma ação está barata. A gente tem que analisar todo o contexto, se a empresa está melhorando, se a empresa está se desenvolvendo, se esse PL está baixo por motivos corretos, se isso é uma distorção. Então tomem muito cuidado. Esse método nos impede de comprar ações muito caras, que vão ter um retorno inadequado no longo prazo ou que nós vamos ter uma perda definitiva de capital. Mas não define quais empresas são boas ou ruins para investir, apenas empresas muito caras. Então eu repito, não vale a recíproca. Este método tem função apenas para encontrar ações muito caras e não funciona para encontrar ações baratas. E se você chegou até aqui, meus parabéns, porque eu tenho certeza que você já está na frente da grande e esmagadora maioria dos investidores. Porque você sabe que investimentos não se trata de comprar aquela ação que vai se multiplicar por várias vezes, de ficar procurando o que vai subir e fugir do que vai cair. Porque investimentos está na consistência, está no longo prazo e principalmente nos seus estudos como investidor. Porque é nele que você vai absorver a sua filosofia e saber exatamente como agir ano após ano, tomando decisões conscientes, que vão te levar inevitavelmente para uma aposentadoria vencedora com dividendos extraordinários. Então, como eu sei que você não vai sair me xingando nos comentários porque gosta de tal ação e quer que ela suba, eu vou te apresentar agora 5 ações que estão dentre as mais caras da Bolsa de Valores. E para começar, a gente tem o Banco Inter, que a modinha se concentrou no ano passado, e vamos lá aos indicadores fundamentalistas do Banco Inter. E eu estou pegando aqui a BID11, que é a unit do Banco Inter, que une ações ordinárias e preferenciais. Aqui a gente tem um PL de 645,70. Sim, você não ouviu errado. Um PL de 645,70. Um preço sobre valor patrimonial de 7,42 e um dividend yield de 0,4. E uma coisa muito importante que eu tenho para te dizer. Como eu disse, o método 3033 funciona se os 3 requisitos são cumpridos. Porque imagine que o PL fosse de 650, o preço sobre o valor patrimonial de 2 e o dividend yield de 4. Isso com certeza estaria indicando que naquele ano ou trimestre o lucro da empresa foi muito menor do que o habitual. Desta forma, o L da conta P sobre L ficaria pequeno, o que aumentaria a proporção do múltiplo PL. E seria realmente uma distorção. Mas não é o caso que a gente vê aqui, porque todos os indicadores fundamentalistas do Banco Inter para o método 3033 estão muito ultrapassados. E outra coisa muito interessante é que as pessoas costumam dizer que não querem ações de dividendos, querem ações de crescimento. Mas vamos lá, o Banco Inter está distribuindo 25% de seu lucro líquido aproximadamente. E seu dividend yield está em 0,4%. Vamos fazer uma conta básica. Imagina que o Banco Inter distribuísse todo o seu lucro. A distribuição de dividendos seria multiplicada por 4, o que resultaria em um dividend yield de 1,6. E esse dividend yield de 1,6 ainda é 4 vezes inferior à nossa métrica básica dos 6%. E agora a gente vai para aquela que todos os novatos da bolsa, filhos do bull market, procuram: uma nova Magazine Luiza. Vamos aos indicadores fundamentalistas da Magazine Luiza para o método 3033. Seu PL está em 404,60. Seu preço sobre valor patrimonial em 20,08 e seu dividend yield em 0,2%. Você tem noção do que é um PL de 400? Com certeza, a empresa de 2020 é muito melhor do que a Magazine Luiza de 2013. Mas será que as ações da Magazine Luiza estão sendo negociadas a uma cotação que reflete as reais qualidades econômicas da empresa e as reais qualidades de longo prazo da empresa? Ou as pessoas estão esperando que a Magazine Luiza vai conquistar o mundo e vai conquistar Marte? E outra coisa bastante interessante que acontece aqui na Magazine Luiza. Mesmo com a empresa distribuindo quase que a totalidade de seus lucros em proventos, como você pode ver neste gráfico aqui abaixo, mesmo assim o dividend yield ficou em 0,2, que é 30 vezes menor do que a nossa métrica. Então, não tem o que a empresa faça para melhorar, para que ela alcance a cotação da ação.
porque neste caso a gente vê uma incrível supervalorização das ações da Magazine Luiza. E quando essa festa acabar, infelizmente o que vai acontecer é o que aconteceu na Boate Kiss. Não vai ter porta para todo mundo sair e quem ficar lá dentro vai morrer, infelizmente, intoxicado. E agora a gente chegou na VEG, que antes de mais nada eu tenho que pontuar que é realmente uma empresa muito boa, que tem apresentado resultados consistentes e crescentes ao longo da última década e que também tem uma sólida distribuição de dividendos. E agora eu te pergunto, será realmente que toda empresa muito boa pode ser um excelente investimento? E a resposta é não. Porque dependendo do preço que você paga, se ele estiver muito acima do valor da empresa, vai demorar muitos anos para que a empresa alcance essa cotação em valor. Então aqui na VEG a gente tem um PL de 74,27, um preço sobre valor patrimonial de 13,43 e um dividend yield de 0,7. Aqui na Raia Drogasil a gente tem até uma semelhança com a VEG e valores um pouco menos astronômicos do que a gente viu no Banco Inter e na Magazine Luiza. Mas mesmo assim, os indicadores da empresa estão muito longe do método 30-3-3, indicando que muito provavelmente essas ações estão caríssimas. Vamos lá. O PL da Raia Drogasil está em 49,91, o preço sobre valor patrimonial em 8,76 e o dividend yield em 0,6%. E para acabar, a gente tem a B3, que são as ações da empresa Bolsa de Valores, e seu PL está em 36,82, seu preço sobre valor patrimonial em 4,86 e seu dividend yield em 2,4%. E perceba que a empresa está distribuindo a totalidade de seus lucros e mesmo assim seu dividend yield está bastante aquém das nossas métricas, o que indica que a ação está bastante cara. E muito embora a população de investidores brasileiros tende a crescer muito nos próximos anos e nas próximas décadas, quanto nós estamos pagando por isso? Será que a gente não está pagando por essa empresa no ano de 2030 ou no ano de 2035? E nos investimentos, prazo sempre importa. Então o que eu tenho a te dizer é que possivelmente essas 5 empresas cheguem a valer o que elas estão sendo negociadas no mercado hoje. Mas a pergunta é quando? Se isso vai acontecer em 2030, 2040? Será que o seu capital vai ser bem remunerado se você esperar até lá? Pode ser que sim, mas há grandes chances que não. E a inflação é a sua inimiga. Eu espero fortemente que você tenha absorvido bastante conteúdo nesse vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com pessoas que você acredita que precisam ver este vídeo. Eu também aproveito para pedir desculpa pela qualidade da imagem em alguns pontos e prometo que irei trabalhar para melhorá-la. Mas lembre-se, como bom investidor, mais vale um conteúdo do que uma apresentação. Ao estilo Buffett de slides em preto e branco. Bons aportes e até a próxima!